Bom dia. Gente, eu vou compartilhar algo hoje que é de uma natureza bem prática. Conversando com algumas pessoas, eu falei na semana passada que, na verdade, eu descobri que eu não prego, eu só continuo as conversas que eu estou tendo durante a semana, e aí eu dou contexto para vocês. Que nem todo mundo que eu conversei teve, né? Aí foi tudo picado, aí aqui eu junto tudo e vou falando, mas eu tenho percebido algumas coisas de necessidade que a gente tem na igreja, de talvez até renovar algumas áreas onde a gente precisa ter entendimento, voltar em certos assuntos, voltar a determinadas práticas, e por isso eu quero falar hoje em cima de 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12. Se fosse na época que eu morava no Rio ainda, eu ia falar 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios 12, a partir do versículo 1. Então, gente, antes de ler aqui a passagem, eu queria só explicar para vocês. Nós somos uma igreja que, teologicamente, nós somos continuistas. O que significa isso? Significa que a gente crê na continuidade dos dons do Espírito Santo, das atuações do Espírito, como milagres, profecias, curas e outras coisas do tipo, até os dias de hoje. Algumas pessoas, outros cristãos em outras denominações, não creem que esses dons se estendem até os dias de hoje. E aí, no meio disso, você tem vários posicionamentos diferentes. O nosso posicionamento a gente crê que até hoje, profecia, cura, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, outros dons, enfim, tudo isso continua em operação até os dias de hoje. Quer dizer que a gente crê que, então, a profecia que a gente ouve numa reunião de oração, por exemplo, ela é equivalente às profecias que a gente tem nas Escrituras? Não. A gente crê que profecia, assim como outros dons proféticos, não tem o mesmo peso que as palavras da Bíblia. Mas então, para que servem essas profecias? Para que servem essas palavras? Como que a gente deve lidar com elas, se elas não são palavras equivalentes à Bíblia? Então, a palavra de Deus diz no Novo Testamento que nós precisamos julgar. Tem dois elementos importantes quando a gente vai tratar a respeito de dons espirituais da operação deles. Um deles tem a ver com o caráter do indivíduo que opera naqueles dons. O outro tem a ver com o dom em si, a sua operação. O caráter do indivíduo, ele não quer dizer que o dom em si é ilegítimo. O fato de alguém ter um caráter desaprovado não quer dizer que aquela pessoa não pode falar uma coisa que é certa. Uma coisa que veio de Deus. Afinal de contas, o próprio Antigo Testamento ensina para nós que Deus usou o jumento. E Deus continua usando, vários, até os dias de hoje. Inclusive este que vos falo. Mas assim, o fato é que dons, poder, manifestação, essas coisas não são um sinal de aprovação do caráter de alguém. Por outro lado, quando a gente vai falar sobre os dons em si, um dom que é operado de uma forma em que alguém talvez traz uma palavra de profecia que é errada, aquilo ali não é uma coisa que traz desaprovação para a pessoa. No Novo Testamento, toda profecia precisa ser julgada. Por quê? Porque todo o povo de Deus pode profetizar. Porque profetizar nas Escrituras quer dizer simplesmente que o indivíduo ele vai receber uma palavra de Deus, pode ser através de um sonho, de uma visão, de um pensamento, de um sentimento, de uma impressão, de uma convicção interior, independente de como que isso foi recebido, qualquer pessoa pode receber. E essa pessoa, ao receber, pode transmitir. Mas quer dizer que você não pode necessariamente confundir um sonho profético com algo que foi o resultado da feijoada de domingo que você comeu? Você pode confundir. Pode ser que você pense assim, cara, eu acho que Deus me deu uma direção. Às vezes não. Às vezes era o paio. Às vezes era carne seca. Às vezes era orelha de porco.
Pode acontecer, por quê? Porque no Novo Testamento existe uma coletividade, existe o corpo de Cristo. E você não faz as coisas sozinho. Você não tem um profeta isolado em um lugar que desce com uma palavra de Deus e que ninguém mais pode questionar. E se ele estiver errado no que ele estiver falando, ele tem que ser apedrejado. Não, não tem mais isso. Isso daí era a realidade no Antigo Testamento. Se alguém profetizasse errado, essa pessoa ela tinha que ser apedrejada. Nos dias de hoje, se alguém profetizar errado, o que essa pessoa precisa é receber feedback dos outros irmãos. Se alguém chega para você e fala, eu sinto que Deus está te chamando para isso, isso e aquilo. Aí você fala assim, cara, eu não sinto não. E está tudo bem. Está tudo bem. Eu sei que em alguns ambientes essa não é a prática. Eu já estive em lugares, em momentos, com amigos meus, subindo monte, que a pessoa vem, ela trouxe uma profecia incrível, assim, sobre chamados, sobre dons, sobre as nações, e aí falou algumas coisas, e aí um amigo meu, que estava ouvindo, que estava recebendo aquilo ali, falou, cara, eu não creio que isso daí é para mim, não. Cara, automaticamente aquilo ali já se transformou numa profecia sobre toda a desgraça que ia cair na vida daquela pessoa. Automaticamente Deus mudou de ideia. Então, cara, não tem problema alguém falar, olha, eu senti isso. E a outra pessoa falar, cara, para mim não parece fazer sentido. Por quê? Porque a gente não está aqui para julgar o indivíduo que profetiza baseado naquilo que ele fala. A gente está aqui para julgar a profecia, e conforme ela vai acontecendo no dia a dia da igreja, os dons, mas o que a gente deve julgar? A gente deve julgar o caráter do indivíduo para saber se ele é uma pessoa de Deus. Porque alguém pode ser assertivo, pode ter poder, pode ter milagres, pode ter cura, e ser alguém que tem um caráter totalmente distante do caráter de Jesus. E aí, essa pessoa é uma pessoa de quem nós devemos nos afastar. Então, ao contrário do que muita gente pensa, não é a pessoa que profetizou algo que não aconteceu que é um falso profeta. Falso profeta é aquele que profetiza, seja certo ou errado, mas sem expressar o coração de Jesus e vivendo uma vida que é claramente desaprovada por Deus. Então, nós cremos na continuidade dos dons? Sim, nós cremos na continuidade dos dons, mas nós cremos que esses dons foram espalhados pelo corpo de Cristo e que eles não são um parâmetro para que a gente possa definir se uma pessoa é ou não de Deus. O parâmetro são os frutos, é o coração, é o caráter, é a vida do indivíduo. E isso daí que deve demonstrar se alguém pertence a Deus ou não. Então, vamos ler aqui a passagem de 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 1, e a palavra de Deus diz o seguinte: irmãos, não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais. Vocês sabem que, quando eram gentios, se deixavam conduzir aos ídolos mudos, conforme vocês eram guiados. Por isso, quero que entendam que ninguém fala pelo Espírito de Deus e afirma, anátema Jesus, ou amaldiçoado seja Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em nós. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A um é dado pelo mesmo Espírito a fé, a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um é dada a variedade de línguas e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito que realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente conforme ele quer. Então, quando a gente fala a respeito de dons espirituais, e o que eu quero falar aqui tem a ver com o Espírito Santo, o poder dele e a operação dos dons. Então, quando a gente fala a respeito
de dons espirituais, a palavra de Paulo aqui para a igreja de Corinto é: eu não quero que vocês sejam ignorantes, como tem algumas versões. Eu não quero que vocês sejam desinformados. Eu quero que vocês entendam do que eu estou falando. Eu quero que vocês entendam como praticar isso. Eu quero que vocês entendam quais são as dinâmicas do funcionamento dos dons espirituais. Paulo está dizendo: eu não quero que vocês sejam como vocês eram antes. E como que eles eram antes? Ele fala: vocês eram gentios. O que ele está querendo dizer é: vocês eram pagãos. Vocês estavam acostumados com o funcionamento das religiões do paganismo. Mas agora que vocês vieram à fé, vocês precisam entender que a fé cristã não funciona da mesma forma. E o problema é, a gente às vezes encara o poder do Espírito, a atuação dele, os dons espirituais, de uma forma um tanto quanto pagã. A gente acaba lidando com os dons e operações como algo que tem a ver com exercer autoridade sobre outros e que tem a ver também com ter experiências sensoriais para satisfazer os meus desejos. Eu sei que tem muita gente que pensa sobre avivamento, e quando a pessoa pensa sobre avivamento, sobre o mover do Espírito Santo, sobre dons, sobre derramar do Espírito, sobre a presença de Deus, a pessoa está pensando aquilo ali como uma espécie de escape da realidade. É quase que uma droguinha. Sabe? É quase que eu falo assim, eu vou ali, vou dar só uma, né, só dar uma chapadinha no Espírito. E, cara, eu não estou dizendo que a experiência em si é ruim, ou que a gente não deveria ansiar por mais de Deus. Mas o problema é que Paulo vai deixar muito claro que a manifestação do Espírito, ela acontece para um fim proveitoso. Você encarar o Espírito Santo de maneira pagã não tem a ver com você curtir chapar na presença de Deus, mas tem a ver com chapar na presença de Deus ser um fim em si mesmo, e não tem a ver com os propósitos de Deus, não tem a ver com os propósitos que Deus tem em relação ao nosso coração e nosso caráter, e não tem a ver com os propósitos de Deus na realização dos seus planos no mundo. Deus tem uma missão, e o poder do Espírito Santo ele tem a ver com essa missão. Ele não tem a ver só com as minhas sensações para eu poder aguentar a minha vida, enquanto eu busco ganhar mais dinheiro e ter mais conforto. Não, ele tem a ver com um poder que vem sobre nós para que nós cumpramos um propósito. Ele tem a ver com uma experiência que transforma o nosso coração e caráter. Ele tem a ver com servir uns aos outros por meio do poder que é concedido pelo Espírito. Então, Paulo está dizendo: eu não quero que vocês sejam ignorantes e pagãos. Eu não quero que vocês sejam pessoas sem informação e com uma prática que não tem a ver com o propósito para o qual Deus deu o seu Espírito para nós. Então ele está explicando para eles: olha, primeira coisa que você precisa saber, o poder tem a ver com glorificar o nome de Jesus. Então ele está dizendo: olha, ninguém que recebeu o Espírito Santo vai falar que Jesus seja amaldiçoado. Gente, entenda o seguinte, Paulo está explicando aqui que a gente precisa respeitar as diferentes manifestações do Espírito em pessoas que são diferentes de nós. É isso que ele quer dizer. Quando ele fala, ninguém que fala pelo Espírito de Deus vai dizer que Jesus é amaldiçoado, e ninguém vai falar por meio do... E todo aquele que falar por meio do Espírito vai dizer que Jesus que ele é o Senhor. Ninguém vai afirmar o senhorio de Cristo por meio de um espírito maligno. Mas as pessoas, por conta de manifestações diferentes na igreja de Corinto, queriam acusar umas às outras de uma manifestação que não vinha de Deus. É uma coisa que é interessante perceber que acontecia nessa época, e por mais que a gente não veja isso hoje, as pessoas condenarem as manifestações que são diferentes daquelas do seu próprio círculo. Mas é uma coisa assim, de interesse histórico, né? A gente vê um momento na história em que a igreja se dividia e se acusava e pegava no pé um do outro porque o outro era um pouco diferente e tal. É interessante a gente aprender um pouco sobre isso, né? Como uma curiosidade, para você trazendo uma conversa.
falar de uma coisa, a pessoa, caramba, nunca ouvi disso antes, nunca ouvi falar nisso daí. Mas, gente, agora, falando sério, cara, existe muito julgamento. Desde o mais esdrúxulo, de dizer, se cair para trás é demônio, se cair para frente é Deus. É uma fórmula interessantíssima. E do lado, alienígena. Não sei. Se cair para a esquerda é Lula, se cair para a direita é Bolsonaro. Cara, eu não sei que lógica é essa. As pessoas elas vão criando coisas, ou então elas fazem perguntas que, se elas fizessem para a Bíblia, ela não teria resposta. Que é, por exemplo, assim, não, porque aí houve tal manifestação em tal lugar. Fala assim, mas qual que é o propósito disso? Cara, eu não sei qual é o propósito de várias coisas que Deus faz. Na Bíblia, inclusive. Qual que é o propósito de Jesus, assim, fazer aquele milagre de transformar água em vinho? Imagina o cara, um teólogo da internet dos dias atuais, falando assim, por que você fez isso daqui, Jesus? Você precisa me explicar. Se isso não tiver um propósito, eu não sei se é de Deus, não. Qual que é o propósito? Você falou de cuspir? Qual que é o propósito de Jesus cuspir no negócio, fazer... Que nojento, cara. Por quê? Qual que é o objetivo? Qual que é o propósito? Não sei. É Deus. Eu tenho um dom espiritual, vou abrir aqui para vocês, há alguns anos já que eu carrego, que é o dom da palavra de conhecimento sem propósito. Eu já tive várias assim, de ficar com um negócio na minha cabeça, ó, tá acontecendo isso. Por exemplo, cara, agora que eu me liguei que eu tenho pessoas aqui presentes que eu vou expor. Mas eu não vou citar nomes, mas a pessoa vai saber quem é. Cara, estava eu lá, né, um jovem fazendo CPP, e aí o CPP tinha uma regra, que é que não podia começar namoro durante o curso. O que é uma regra muito inteligente, porque enquanto você está fazendo o curso, você está lá isolado, num ambiente bucólico. As pessoas elas vão ficando mais atraentes. O problema é que você sai de lá. Aí complica. Mas existe é tipo miragem no deserto que acontece. Só que a regra, ela... qualquer coisa, gente, curso, escola, qualquer coisa, você vai descobrindo assim, as regras elas vão se apurando, entendeu? É tipo, vai emendando a lei, né? Vai colocando ali, ó, precisa explicar isso aqui. Então a regra, não pode começar relacionamento. Aí o que um colega de turma meu fez? Ele falou assim, não pode começar relacionamento com as pessoas dentro do curso. Só que nisso eu não sabia. Eu não sabia que ele tinha tido essa ideia, esse plano, esse insight. Não sabia. E aí estou eu voltando do Rio, no ônibus, e aí, de repente, me vem um pensamento, uma convicção interior. Fulano está namorando. E eu fiquei com aquele pensamento, toda hora eu voltava, fulano está namorando. E eu, fulano... Aí eu fiquei assim, cara... Será? Mano, eu chego na rodoviária de Campinas e eu encontro com o fulano, com uma outra irmã, que não revelarei quem. Mas que, cara, se cumpriu. Agora, me diz qual é o propósito de ter essa palavra de conhecimento. Eu tinha um negócio para falar para eles, eu quero que você... Não tinha nada. Eu só vi, aí eu falei, opa! Você está indo lá? Tô. E aí? E foi isso. Foi só... O propósito era o constrangimento. Não sei, Deus queria tratar alguma coisa no meu coração. Mas, gente, a questão é que Deus faz coisas que a gente não compreende. Ele faz porque Ele quer. Sei lá, às vezes Deus quer te treinar naquele dom ali. E aí Ele dá uns negócios que não tem consequência.
Não, eu vou só te falar isso aqui para você ver que eu falo. Tá bom. Ok. Mas a questão é que dizer que o Espírito se manifesta com um propósito não quer dizer que a gente vai ter o pleno entendimento de quais são os propósitos do Espírito. Não quer dizer que se tem uma manifestação que a gente não entende, se tem uma coisa que para a gente é esquisito, se tem algo que nos causa estranhamento, que a gente deve já de cara descartar aquilo ali como não sendo uma obra do Espírito Santo. A gente precisa entender que o escopo do pensamento do Espírito é muito maior do que o nosso. Então a gente não deveria julgar os nossos irmãos. Mas existe uma coisa que fica muito claro, que a gente deveria julgar os nossos irmãos, que é caráter. Gente, o Espírito Santo é uma pessoa, mas o poder é uma coisa. Deus dá poder. E, às vezes, o diabo também dá poder. E, às vezes, é difícil saber, dependendo do caráter da pessoa, se o poder veio de Deus ou do diabo. Mas a questão é que o poder está ali. E a Bíblia deixa muito claro para nós que o indivíduo ter manifestações de poder não aprova automaticamente ele diante de Deus e não deveria aprovar ele automaticamente diante de nós. Porque a gente tem Balaão na Bíblia, que é um profeta extremamente assertivo, mas também profundamente ímpio. Mas as pessoas ficam deslumbradas com dons e se submetem, ouvem, endossam pessoas porque elas têm grandes manifestações de poder. Gente, isso daí é exatamente o oposto do que Jesus nos ensinou. Jesus falou, pessoas vão chegar para ele e vão dizer, eu expulsei demônios, eu curei pessoas no seu nome, e ele vai dizer, eu não conheço você. E o que eu quero, particularmente, eu quero muito mais conhecer Jesus e que ele me conheça, do que eu quero ter manifestações de poder. Até porque, sobre quais manifestações eu terei, eu não tenho poder sobre isso. Sobre qual o poder que vai ser concedido para mim, quais são os dons. E Paulo vai começar a falar sobre isso, porque ele vai dizer, olha, o Espírito, ele vai dar a manifestação visando um fim proveitoso. Mas quem distribui é o Espírito. Quem determina não sou eu. Quem escolhe não é você. Quem escolhe é o Espírito. Os dons que você recebe para os propósitos dele. Mas você não decide quais dons você vai receber. E é por isso, logo depois nesse capítulo, que Paulo vai começar a discutir sobre o funcionamento do corpo e explicar, olha, o olho não pode dizer, porque eu não sou mão, eu não sou corpo. O pé não pode dizer, porque eu não sou braço, eu não sou corpo. Gente, o corpo, ele é ordenado pelo Senhor, não pelas nossas ambições, não pelas nossas carências. Os dons que você recebeu porque esse é o propósito de Deus. E não adianta a gente ficar pensando e cobiçando e desejando dons alheios. Por quê? Porque, gente, o Espírito é uma pessoa. O poder pode sim ser uma coisa. Isso foi um negócio que, esses dias eu estava lá na Bahia, na conferência do Ticum, o Escher falou em um momento sobre isso, ele tinha mencionado aqui em São Paulo também. A gente precisa se relacionar com o Espírito, mas a gente precisa usar o poder. A gente não usa o Espírito Santo. A gente se relaciona com ele porque ele é uma pessoa. Ele habita no nosso interior, ele guia a nossa vida, ele revela para nós a Escritura, ele revela o Filho no nosso coração, ele é uma pessoa que está aqui conosco, mas ele nos dá poder. É muito fácil focar no poder e esquecer da pessoa. É muito fácil focar só no trabalho, no ministério, nos dons, naquilo que eu consigo fazer e esquecer da pessoa. E a gente precisa lembrar da pessoa. A gente precisa lembrar que a pessoa do Espírito Santo ela está sempre conosco. Ele habita no nosso interior. Você não recebe o Espírito Santo só quando você tem uma experiência específica. Não, você
tem o Espírito Santo a partir do momento que você crê. Se você crê em Jesus, você tem o Espírito. Se você tem o Espírito, Ele quer se relacionar com você. Ele quer dirigir a sua vida. Mas o problema é que a gente quer direções do Espírito para tomar decisões mais acertadas que vão fazer com que a nossa vida funcione. Não é isso que o Espírito quer trazer como direção para você. O que o Espírito quer direcionar a sua vida é em dizer quais são os momentos que o seu coração precisa da graça e da pureza de Deus. Quais são os momentos que as suas intenções, os seus pecados interiores estão afastando você de viver aquilo que Deus chamou você para viver. O Espírito quer guiar você na transformação do seu caráter, muito mais do que Ele quer guiar você nos seus investimentos financeiros. O Espírito quer guiar você muito mais para que você se torne alguém semelhante a Jesus do que Ele quer guiar você para ter sucesso no ministério. O Espírito quer muito mais guiar você para que você seja alguém que abraça e encarna e tem a lei de Deus escrita no seu coração, do que Ele quer guiar você a respeito de com que pessoa você deveria se casar. Então, quando a gente olha para a realidade da pessoa, do Espírito habitando no nosso interior, a gente precisa lembrar o seguinte, cara, qual é o maior interesse dele? O maior interesse dele é exaltar Jesus. E a melhor maneira que ele vai usar para exaltar Jesus na sua vida é abrir os seus olhos para que você veja Cristo, para que você enxergue a glória de Cristo e que essa glória transforme o seu interior. E é por isso que a comunhão com o Espírito Santo é algo tão importante. E, não se alarme, tá? Quando eu falo comunhão com o Espírito Santo, eu não estou dizendo, e eu sei que tem gente que tem crise nisso, assim, nossa, mas e aí? Quanto tempo que eu devo gastar orando para o Pai, para o Filho e para o Espírito? Como que eu divido? Põe 15 minutos para cada, para ninguém ficar com ciúme. Gente, quando você ora ao Pai, você está orando a Deus. Quando você ora ao Filho, você está orando a Deus. Quando você ora ao Espírito, você está orando a Deus. Deus é um só. A tripessoalidade divina não implica numa divisão de Deus. Deus é Deus. Quando a gente fala a respeito da realidade do Espírito, tem muito mais a ver com a gente ter a nossa imaginação banhada pela realidade de que o Espírito Santo, enquanto pessoa divina, vive no nosso interior. Esse mesmo Espírito está ligado ao Filho, que está à destra do Pai, que ofereceu um sacrifício perfeito por nós. E o Pai é esse que, juntamente com o Filho, enviou o Espírito para que nós pudéssemos cooperar com seus propósitos. Deus, Ele é três, mas Ele é um só Deus. Você não precisa se preocupar em dividir o seu tempo entre as pessoas da Trindade nos seus momentos de oração. Tá? Deus adotou você, Ele não adotou com guarda compartilhada. Entendeu? Porque Ele é um só. Não tem como Ele se divorciar de si mesmo. Okay? Apesar de que tem pessoas que fazem isso nos dias de hoje, mas, enfim, isso é outro assunto. Gente, você usa o poder, mas você não usa o Espírito. Você se relaciona com o Espírito, mas você não se relaciona com o poder. Tem gente que tem um tipo de espiritualidade, de visão de ministério, de teologia, que despersonaliza o Espírito Santo, que foca tanto no poder que esquece da pessoa. Mas tem gente que foca tanto na pessoa que ela esquece que ela tem poder. E você precisa lembrar, você tem poder. Os dons, ou seja, a graça de Deus por meio de habilidades do Espírito Santo foi distribuída para cada um de nós. Se você faz parte do corpo, você tem dons. Você tem dons. Você tem maneiras de contribuir com a edificação do corpo de Cristo por meio daquilo que Deus dividiu com você. E a pergunta que eu quero fazer para você
A primeira é: quais são os seus dons? E talvez a gente olhe para essa lista aqui de 1 Coríntios e pense assim, cara, não, mas eu não tenho esses dons aí, então eu não tenho nenhum dom. Eu não profetizo para ninguém, eu não curo ninguém e tal. Mas se você olhar para outras listas que a gente tem no Novo Testamento, como, por exemplo, Romanos, capítulo 12, você vai ver que tem dons que estão listados lá, como, por exemplo, administração. Como, por exemplo, contribuição. E que esse é um dom que, cara, impressionante, raramente o Espírito compartilha. Dom da contribuição, às vezes eu acho que compartilha o contrário. O dom da retenção. Mas isso não tem a ver com distribuição de dons, isso tem a ver com, na verdade, lacunas na nossa espiritualidade, né? Às vezes a gente é muito espiritual até chegar no bolso, né? A gente não vê, não percebe, olhando na Bíblia, que, cara, contribuição tem a ver também com adoração. Eu sei que tem muita coisa zoada nesse ponto na igreja nos dias de hoje, infelizmente. Tem muita gente fazendo mau uso, tem muita gente pregando um evangelho falso de prosperidade. Só que, às vezes, o que acontece é que a gente sai de um engano que fazia com que a gente desse dinheiro, mas, óbvio, né? Dentro do evangelho da prosperidade, você dá dinheiro porque você entende que isso daí é alguma forma de controlar Deus para fazer você se tornar rico. Então, obviamente, está errado. Mas aí a gente sai desse extremo e vai para a avareza. E a gente começa, ou seja, a gente nunca encarou contribuição como um dom ou como mesmo uma forma de adoração. A gente encarava como um peso que ficava sobre nós, porque existia uma pressão e uma manipulação. Mas ali em Romanos capítulo 12, a gente vai ter vários dons sendo listados, coisas como liderança, e assim, o que eu creio é que as listas de dons, tanto em 1 Coríntios, quanto em Romanos, quanto em Efésios, essas listas de dons, elas não são exaustivas. Elas são ilustrativas. Elas são formas de ajudar a entender o funcionamento do corpo de Cristo. Então, você pode ter recebido dons que têm a possibilidade de contribuir com a igreja, mas que não estão listados ali. Na lista, você tem dons como, por exemplo, hospitalidade. Mas a gente não tem dons como, por exemplo, música. E a gente, muito claramente, é beneficiado pelo dom de pessoas que se envolvem na área da música, mas existe uma tendência de que, se algo não está inserido dentro da nossa cultura evangélica, ou não está muito claramente listado nas Escrituras, a gente tende a achar que aquilo ali não é espiritual. Então a gente não, às vezes, encara o fato de que uma pessoa, às vezes, vai ter um dom de abençoar a igreja por meio de coisas que podem parecer corriqueiras. Às vezes até dons que estão na Bíblia, como, por exemplo, o serviço, acabam sendo encarados de uma forma meio que assim, como se fosse qualquer coisa. Mas existe o dom de servir. E a gente vê pessoas que são assim, pessoas que têm disposição de servir, de ajudar, de dar suporte. A gente vê pessoas que têm dons, por exemplo, cara, não é só você ser hospitaleiro. Porque hospitaleiro, a gente pensa muito assim, essa pessoa vai me receber na casa dela e tal. Mas, gente, existe uma forma de hospitalidade que tem a ver com a maneira como nós recebemos as pessoas no nosso dia a dia. E tem gente que claramente tem esse dom. Tem gente que claramente você olha para a pessoa e você vê graça de Deus. Você vê que a pessoa consegue fazer com que outros se sintam bem-vindos em qualquer lugar onde elas estiverem. Você tem diferentes dons, mas a minha pergunta é, qual é o seu? Ou quais são os seus? Quais dons Deus deu para você? Quais dons Deus deu para você e são instrumentos por meio dos quais você pode abençoar não só a igreja, mas o mundo ao nosso redor? A gente pensa muito em evangelismo.
e a pessoa ter o dom nessa área, e isso daí é muito claro quando a pessoa tem o dom. Eu lembro que a gente saía para evangelizar lá no Rio, tinha um amigo nosso, cara, não importava. Você deixava ele escolher para que lado que ia, qual pessoa com que ia falar. A gente sempre achava a pessoa que, quando você citava Jesus, ela já cruzava o braço, afastava e ficava olhando assim. E ele sempre ia na pessoa que a pessoa, às vezes, ele não falava nada. Eu falava assim, cara, eu estou aqui para falar de Jesus. Aí o cara, pô, cara, eu estou precisando, mano. Aí eu ficava, mano, o que acontece? É sempre, tipo, sei lá, ele ia evangelizar, o cara já se arrependia. Eu ia falar com o cara era surdo. Sabe, é uma diferença assim, meio absurda, mas a questão é que a gente pensa no dom que a pessoa tem muito ligado a levar o indivíduo à conversão. Mas a gente não para, às vezes, para pensar que outros dons podem ser instrumentos de Deus para que pessoas conheçam Jesus. Às vezes, por meio da hospitalidade, como tem aquele livro lá da Rosário Butler. Rosário Butler? É isso mesmo? Enfim. É o livro lá que a mulher falou que foi recebida por um casal que eles pastoreavam e eles receberam ela muito bem e conversavam e tal. E, gente, o que eles fizeram foi, cara, ter um chá da tarde e receber a pessoa em casa. Eles não foram agressivamente evangelizando ela. Você pode demonstrar Jesus por meio de serviço. Você pode se envolver com alguém por meio da música, da pessoa curtir música e aquilo ali ser um meio pelo qual ela se aproxima de Jesus. Então, os dons que Deus deu para nós, eles podem, às vezes, parecer muito banais, muito comuns, mas eles podem ter por detrás daquele negócio que aparentemente é comum, o poder do Espírito Santo para tocar a vida de pessoas e levar pessoas a conhecerem a Cristo. Mas você precisa saber quais dons Deus me deu. Quais são as maneiras pelas quais eu sou capacitado a abençoar pessoas ao meu redor. Como que eu posso utilizar desses dons? Seja, gente, na igreja caseira. E eu queria realmente ajudar você a expandir o seu repertório no que diz respeito aos dons, porque, gente, servir a igreja com comida boa é uma forma de abençoar o corpo de Cristo. Sabe, ajudar alguém a lavar uma louça, a arrumar a casa, cuidar de crianças, sabe? Cara, e até outras coisas, é assim, ser alguém que oferece um ouvido para o outro num momento de dificuldade, isso daí é uma forma de abençoar o corpo de Cristo. Eu realmente quero que a gente não fique preso em dons que são aparentemente mais espirituais do que outros, porque existem coisas muito simples, mas que marcam profundamente a vida dos nossos irmãos, que demonstram o caráter de Jesus muito mais, em alguns casos, do que alguém chegar e ter uma grande profecia para entregar. Mas a gente ficou viciado numa espiritualidade que ela é midiática, e a gente acaba desprezando aquilo que é simples, aquilo que parece comum, mas Deus se esconde naquilo que é simples e comum para demonstrar a sua glória. E foi isso que ele fez com a vida de Jesus. Foi isso que ele fez andando ali com aqueles discípulos, e as pessoas olhavam para aquele homem e não viam nada demais. Não viam nada demais. As pessoas olhavam para os apóstolos e falavam, esses caras aí são caras ignorantes. As pessoas olhavam para Jesus e pensavam, esse cara nasceu, ele é ali de Nazaré. A gente conhece a família dele. Ele não tem nada de interessante. Só que às vezes a gente trata, assim como eles trataram Jesus, como algo comum e desinteressante. Às vezes a gente trata os dons que Deus nos deu
ou os dons que Deus deu aos nossos irmãos como algo comum e desinteressante, quando na verdade aquilo ali é um presente da parte de Deus. O que eu quero incentivar você, e já quero encerrar por aqui falando isso, é que você entenda que Deus deu dons para que você use, não só na igreja caseira, mas no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, para que você abençoe pessoas e você entenda que, enquanto você está andando aqui nesse mundo, e você recebeu o Espírito de Deus, o Espírito habita em você com um propósito. Com um propósito. O propósito é fazer você semelhante a Jesus, para o cumprimento do propósito eterno de Deus. A gente vai servir a Deus, e muitas vezes vai parecer simples, monótono, comum, mas só quando a gente chegar diante dele, a gente vai ter a clara percepção do tanto que vários atos comuns, vários atos simples, várias coisas que para nós não pareceram muita coisa, várias talvez, pode ser que você até deu uma palavra, uma profecia para alguém e você pensa assim, cara, falei, mas parece que eu não falei nada, eu acho que a pessoa nem entendeu, eu acho que nem era de Deus. E lá diante de Jesus você vai receber uma recompensa por isso. Talvez você vai pensar assim, cara, eu estava liderando uma igreja caseira e, cara, estava horrível, estava sendo muito ruim, estava bagunçado, eu não estava conseguindo liderar, eu não estava conseguindo incentivar os irmãos a compartilharem, eu não estava conseguindo ajudar as pessoas a crescerem em Deus, eu não estava fazendo bem o trabalho. Mas você vai chegar diante de Jesus e Ele vai olhar para você, Ele vai mostrar para você o quanto que existe de glória naquilo que às vezes parece comum, chato, naquilo que parece bagunçado, naquilo que parece que não é grande coisa. Talvez você vai receber recompensas simplesmente por ter tratado bem uma pessoa que nunca mais você viu na sua vida, mas aquilo ali pode ter marcado ela. Mas se a gente não tiver consciência de que, por meio do sangue de Jesus, da sua vida, do seu testemunho, do seu sacrifício, nós fomos comprados para pertencermos a Deus, e Deus deu o seu Espírito para que nós nos tornemos cooperadores do seu propósito. Cara, não tem a ver com você, não tem a ver com a sua capacidade, com o seu histórico, não tem a ver com o quanto você percebe que você consegue. Tem a ver com a graça de Deus e com o nome dele ser glorificado. Você não deveria ficar se preocupando, não, mas será que o dom que eu tenho é um dom que é melhor do que os outros? Não, você deveria se preocupar com o fato de que, cara, não tem a ver qual é o dom. A questão é quem me deu isso. Quem me deu isso faz com que isso seja precioso. Porque existe uma preciosidade no Espírito que habita no nosso interior. Mas às vezes o que a gente precisa é de uma boa dose de preenchimento do Espírito Santo. Falei na última pregação e falo novamente, cara, Paulo falou, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. E isso daí não é simplesmente uma ordem, um mandamento. Isso daí é uma oportunidade, é um privilégio. Isso não tem a ver com aquilo que nós fazemos para merecer o preenchimento do Espírito. Aquilo tem a ver com o fato de que o preenchimento do Espírito está disponível para nós. Quando nós nos reunimos, nós abraçamos a oportunidade de poder, gente, orar uns pelos outros, de poder esperar em Deus, de poder adorar a Deus e ter o Espírito derramado sobre nós. Então o que eu queria te convidar agora é o seguinte, cara, se você quer receber oração para ser cheio do Espírito Santo, eu quero que você venha aqui na frente. Queria chamar os líderes, o pessoal da supervisão, liderança de igreja nas casas. Se você sente assim, cara, eu já fui cheio do Espírito Santo em outros momentos, mas eu estou no momento em que eu preciso de mais, eu preciso de
graça da parte de Deus. A galera que quer receber oração pode vir aqui para esse lado, ó. Pode vir aqui para a minha direita. Então você sente assim, cara, vai começar mais uma semana de trabalho, eu tô me sentindo esgotado, eu quero ser alguém que está cooperando com o propósito de Deus, que está abençoando pessoas, mas eu sinto que eu estou com um tanque vazio. Então vamos usar da graça que Deus nos deu, de compartilhar do Espírito uns com os outros, de clamar para que Deus nos dê mais. Gente, como eu já disse aqui, nenhum bêbado chega no bar sexta-feira e fala assim, cara, não sei se eu estou merecendo beber hoje, porque eu não bebi nada a semana inteira. Ele chega lá e ele fala assim, hoje eu vou ficar ruim. Então, quero dizer para você, fica aqui agora com a atitude. Assim, mas é que a atitude hoje eu vou ficar bom. Hoje eu vou ser cheio. Por quê? Porque é Ele que me concede isso. Não tem a ver comigo. Não tem a ver com o que eu mereço. Tem a ver com Ele. Tem a ver com o fato de que Ele está de braços abertos dizendo, eu quero encher você com o Espírito Santo. Eu quero derramar mais sobre você. Você não precisa recorrer à embriaguez do vinho ou das coisas desse mundo. Sabe por quê? Porque eu tenho algo para você muito melhor do que os prazeres desse mundo. E a gente quer orar para você receber isso. Gente, vamos fazer o seguinte, ó. Aproveita aqui, ó. Forma uma fila. Forma uma fila aqui, só vai arrumando. Pode ir, fica aqui assim. Só a linha. Só a linha aí. Isso. Forma assim. Isso. E aí vocês vão orando, né? Ok? Senhor, nós te pedimos agora, derrama mais do teu Espírito Santo. Libera, Senhor, capacitação. Oh Deus, para os desafios do dia a dia, para viver para a tua glória. Espírito Santo, vem